Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. A execução orçamental de maio permite a devolução da sobretaxa de IRS. As receitas fiscais voltaram a aumentar e a manter-se este ritmo. Podem ficar 300 milhões de euros acima do previsto até ao final do ano. Os dados da execução orçamental mostram que o déficit atingiu mais de 860 milhões de euros até maio, uma melhoria de 120 milhões face ao período homólogo. Segundo o Ministério das Finanças, a receita cresceu quase 780 milhões de euros contra uma subida da despesa de 656 milhões. As receitas fiscais avançaram 4,7%, o correspondente a 590 milhões de euros, mais do que os 3,5% previstos no orçamento do Estado. Já a despesa da Administração Central registrou um crescimento homólogo superior a 4%, justificado pelo aumento da despesa com investimento, também como resultado dos encargos das parcerias público-privadas, dos juros e encargos da dívida. Na Comissão Executiva de hoje vamos tentar antecipar o comportamento da economia portuguesa depois das eleições legislativas. São nossos convidados Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e também Joaquim Aguiar, economista. Muito obrigada a ambos pela presença nesta Comissão Executiva. Joaquim Aguiar, parece-lhe que a economia vai ser o tema que vai decidir 2015? É seguramente o tema, não é que vai decidir 2015, que vai decidir a próxima configuração do sistema político português, que terá de existir para poder aproveitar as novas oportunidades económicas que 2015, sobretudo na segunda parte de 2015, irão revelar na economia portuguesa. Isto é possível antecipar que o período de ajustamento que se iniciou há 4 anos entra agora numa nova fase, porque continua a ser necessário ajustamento, mas já não o ajustamento de emergência que teve de ser feito com recurso ao aumento de receitas, e avançando agora para o ajustamento de continuidade, que é reformular a coluna da despesa, que não foi feito nesta primeira fase dos primeiros 4 anos. Porquê é que vai ser possível fazer isso? Em parte porque tivemos algum sucesso na primeira fase, mas também em parte porque a Europa vai mudar quando nós estamos a entrar numa segunda fase. E a Europa vai ser mais amiga do crescimento e mais apoiante para o que forem cortes na despesa. Cortes na despesa, como é que a Europa pode apoiar? Porque a Europa vai apropriar algumas das políticas mais caras, designadamente desemprego e segurança social, dando-lhe uma configuração europeia a que os Estados-membros aderem. Isto é, em vez de termos políticas nacionais nesse campo, iremos evoluir para políticas padronizadas e apoiadas dentro desse padrão. Isto é, quem se associar ao padrão tem apoios de via europeia. Esta é a maneira de libertar a pressão que existe nas políticas públicas de grande volume de despesa, que são também aquelas políticas públicas que cobrem grupos maiores da população. Isto será a segunda fase do ajustamento, que irá libertar as empresas para poderem desenvolver as tais novas oportunidades, que resultam da entrada de novos operadores na economia portuguesa, e os que entram pela via banca e seguros vão alterar profundamente o leque dos agentes económicos que operam em Portugal, mas também por efeito destes mesmos agentes que entram precisarem de utilizar Portugal como plataforma mais ambiciosa para outras geografias, quer para o centro da Europa, quer para a África, quer para a América Latina.
e também isso irá transformar o quadro de oportunidades para quem opera na economia portuguesa. E a Grécia e toda a incerteza em torno da situação no país não vai baralhar todas essas contas? A Grécia é o ponto de bifurcação que vai permitir clarificar que, afinal, não há alternativa à Troika. Porque a Troika não é aquilo que os seus adversários querem que ela seja, isto é, uns autoritários que impõem o seu poder. A Troika é o veículo, ou é a canalização, ou é o sistema de torneiras que permite que a liquidez financeira vá dos países com menos recursos para os países com mais recursos por desequilíbrio de competitividade e retorne de novo dos países com mais recursos para os que têm menos recursos sob a forma de políticas de coesão e de apoio ao desenvolvimento. O que esta crise dos últimos 5, 6 anos revela é que as assimetrias na economia europeia são agudizadas pela existência de uma moeda comum e tem isso de ser compensado com políticas de coesão que sejam também elas mais ambiciosas do que foram no passado. Estas duas coisas, isto é, compensarmos uma assimetria com a outra assimetria, compensarmos a assimetria da competitividade com a assimetria dos apoios ao desenvolvimento, vai ser absolutamente vital depois da experiência grega. A experiência grega, estou convencido que, a ser feito referendo, vai ser favorável à permanência da Grécia na União Europeia. Pode ainda não ser feito referendo se houver um entendimento ainda antes de chegarmos a isso, porque não é fácil aguentar uma semana sem bancos abertos, mas essa experiência grega vai valorizar as políticas europeias. Quanto mais valorizar as políticas europeias, mais os países mais pequenos têm a beneficiar com essa normalização ou padronização de políticas europeias. Rui Leo Martinho, esta incerteza na Grécia é um dos fatores externos à economia portuguesa que podem ditar o rumo dos acontecimentos daqui para a frente. Bem, a questão da Grécia influencia todos os países da União Europeia. Aqueles que aparentemente poderiam estar mais imunes, mas não estão, porque, como sabe, as relações entre os países, a questão da dívida da grega que está espalhada em muitos outros países, o caso da Alemanha, o caso da França, o caso de tantos outros países espalhados pela própria União Europeia que tem esta relação com a Grécia e, portanto, neste momento é preciso resolver o problema da Grécia. São 6 meses passados sobre a questão de um novo governo grego, uma nova forma de encarar as relações com a Troika, o desaparecimento oficial deste termo Troika, haver instituições que se permitiram estar em negociações durante todo este tempo, que é muito, e que prejudicou já o euro e prejudicou a própria economia europeia, mas neste momento tem que ser decidido. Se é como diz ali o Joaquim Aguiar, havendo referendo, será com certeza, eu também creio, um referendo em que há como em todos os países, há uma maioria silenciosa que não está nas ruas, que não está nas manifestações, mas em termos de votação vai aparecer. E todos os gregos, que já em variadíssimas sondagens de opinião, são a favor da manutenção do país no euro e são a favor da manutenção do país da União Europeia, todos os gregos vão aproveitar para exprimir a sua vontade. E daí que eu creia, não sendo grego e não estando na Grécia, que o que vai surgir desse referendo é um sim à permanência. Permanência no euro, permanência da União Europeia e, portanto, permanência do programa que chamam de austeridade, ou seja, de regular aquilo que está mal na economia grega, sanear as finanças públicas gregas, sanear a economia da Grécia. Segundo lugar, não havendo referendo, se houver acordo desta semana, que também o Joaquim Aguiar estava a pôr a hipótese de não haver uma semana em que realmente o próprio sistema bancário está fechado, a bolsa está fechada, se assim for, eu penso que com mais ou menos cedências vai de novo haver aquilo que queira ou não se chama o terceiro resgate da Grécia. E, portanto, temos que resolver o problema grego. E temos que arrumar este problema porque há mais a fazer da Europa. E entre o que há a fazer da Europa, deixe-me só acabar, há a questão que aqui pôs bem o Joaquim, do desenvolvimento, do crescimento, que é agora a altura de o fazer. Nós temos um projeto para a Europa 2020. Este projeto começou o ano passado e tem que se desenvolver gradualmente
e de maneira muito crescente nestes anos todos que vão até 2020, para permitir que após restrições que serviram para sanear finanças públicas, para sanear sistemas financeiros, para sanear o endividamento das populações, das empresas, que sirva agora para dar o crescimento, baseado em inovação, baseado em desenvolvimento tecnológico, baseado em novos setores, baseado em renovação de setores tradicionais dos países e, portanto, permitindo que haja um fluxo crescente de trocas de importações, de exportações entre os países, com uma economia relativamente mais estável, mais equilibrada e sustentadamente a permitir este crescimento. E, portanto, precisamos de avançar para essa fase sem termos esta pecha da questão grega que na Europa tem marcado desde há 6 meses a atualidade diária. E, portanto, precisamos de ultrapassar isto. E mais, no caso português, e não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira completamente natural, nós temos que chegar às eleições de final de setembro ou princípio de outubro com o problema grego de qualquer modo resolvido. Porque não podemos fazer uma campanha à base do estertor da Grécia sobre a economia portuguesa. E isso tem sido muito utilizado, quer por forças políticas, quer pelos mídia. E, portanto, temos que ter esta situação resolvida e eu realmente penso que dentro de 8 dias saberemos a resposta, com ou sem referendo, com ou sem acordo com a União Europeia, mas temos que ter este tema, digamos, passado, porque vamos entrar no verão e depois do verão há muito a fazer. Joaquim Aguiar, Cavaco Silva dizia que 2015 vai ser um ano de escolhas decisivas. Parece-lhe que até às legislativas vai haver alguma revolução na economia portuguesa ou vai haver laxismo por parte do governo? Não, na economia portuguesa, a revolução assim a curto prazo não haverá, embora a clarificação da venda do novo banco vá ser um passo muito importante. Até para a toma da confiança em geral. Sim, e porque isso significa a introdução de um novo fator na racionalização do nosso espaço económico. Seja quem for o comprador, eu não sei neste momento quem será, mas seja quem for, é uma alteração em relação ao que nós conhecíamos e uma alteração pela qual terão de ser pagos qualquer coisa como 4.900 milhões ou 5.000 milhões, é um investimento pesado. Ninguém faz isso sem ter uma ideia para o país onde faz essa aquisição. Ora bom, quando essa ideia aparecer, e temos obrigação de a antecipar, mas quando essa ideia aparecer é evidente que o xadrez económico se alterou. Mas o ponto mais importante não vai ser o que é que acontece na economia nos próximos 6 meses. Eu também acho que não vai haver laxismo do governo, porque a propaganda de promessas jogaria contra aquilo que é o trunfo eleitoral deste governo. O trunfo eleitoral deste governo não faz promessas, faz realizações. Portanto, não pode entrar agora no discurso oposto. Ainda por cima, do outro lado, do lado da oposição, também não haverá espaço para ter uma estratégia eleitoral de apresentação de promessas, porque esse tipo de promessas, nesse mesmo período, estará a ser desmentido pela evolução concreta da história no espaço europeu. E, portanto, não vai haver nem o perigo do laxismo, nem o perigo de excesso de promessas. Mas pode haver uma coisa, e é aí que 2015 é decisivo, mas haverá poder, é que quando os partidos não podem fazer promessas e quando os eleitores não podem escolher em função das promessas, podemos perguntar, mas então onde é que está o poder político e para que é que serve? Ora, justamente 2015 vai mostrar isso. Não há poder que chegue, nem com a atual coligação, nem com os candidatos que a procuram substituir. É preciso criar um poder mais sólido do que aquilo que pode ser conseguido, seja pela coligação, seja pelo Partido Socialista. Todos são demasiado fracos, quer na coligação, quer no Partido Socialista, para poderem conduzir o país na fase seguinte. E por isso é preciso dar mais força àqueles que
tal como existem, são demasiado fracos. E isso leva a recordar outros períodos da nossa história em que foi preciso ter esse tipo de concentração de poder. É preciso, para enfrentar as oportunidades e os desafios que a Europa nos coloca, ter um poder suficientemente flexível para se ajustar à variação das circunstâncias. Isso significa, para ser flexível, é preciso que tenha capacidade constituinte. Capacidade constituinte significa ter mais 2/3. Ter mais 2/3 significa governo a 3. Não é a primeira vez que nós tivemos esse tipo de modelo. Também num período muito difícil, de grande incerteza, de grande perturbação, em 1975, entre setembro de 1975 e julho de... E o verão de 76. O verão de 76. Porque foi até a eleição do primeiro governo constitucional, que foi o governo socialista, em 76. Mas esse governo que nos transportou de setembro de 75 até junho de 76 era um governo formado por 3 partidos. Porquê é que isso é muito importante de ter os 3 partidos? Porque tem um poder que é dissuasor da divergência. Não é preciso sequer usar a sua potência constituinte para fazer revisões da Constituição. Basta ter esse poder implícito para que todos os que se querem opor saibam que não vale a pena opor-se. Já continuamos a nossa conversa depois de uma breve pausa. Na Comissão Executiva regressamos num minuto. Até já.